Tiago, capítulo 2. Mas antes vamos encerrar o capítulo 1, aonde Tiago disse: Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo presente perfeito, vem do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, Deus não muda. Tudo que Deus dá, todo presente perfeito, né? Como diz aqui, o dom perfeito, é um presente perfeito, vem de Deus. Tudo que é sublime, tudo que é perfeito, tudo que é maravilhoso realmente, desce do alto, do Pai das luzes. E nele não há sombra de variação. Por que Tiago está dizendo isso? Pela inconstância, né? Que ele havia abordado antes, que a pessoa, né, que ela é incrédula, ela é semelhante à onda do mar que é agitada de um lado para o outro. A pessoa que tem um coração duplo, ela é inconstante em tudo, né? Uma hora é Deus que deu, outra hora, é o diabo que mandou, né? Uma hora é bênção de Deus, outra hora, né, é um mal, né? E assim é o coração vacilante, o coração inconstante. Ele não sabe compreender essa grandiosidade. Todo dom perfeito vem do alto. Ora, se desce do alto, né? Então cabe a nós o quê? Zelarmos, amarmos, né? Guardarmos, preservarmos, lutarmos realmente de todas as formas para que, né, aquilo, as coisas permaneçam da melhor forma nas nossas vidas, porque em Deus não há mudança, nem sombra de variação, né? Deus não muda, né? Quantas pessoas vocês veem, oram, eu quero porque eu quero, que é um filho. Aí quando vem o filho, aí de repente já é uma tribulação. Porque seu filho é uma tribulação, né? Ora, porque quer um emprego. Aí desce do alto, né, aquela bênção, e aí recebe o que tanto almejou, há anos buscou, é a tribulação, aí só reclama. Ora, porque quer casar, aí casa e tá lá só reclamando da vida, né? Ora, né, porque quer alguém, de repente ama realmente, recebe esse amor e de repente, é um presente de Deus, né? Depois tá lá desfazendo por qualquer motivo, para agradar qualquer pessoa daquilo que declara ser algo de Deus. Então, Deus não muda, nele não há mudança. Então Deus não muda, ele te abençoa, ele te dá algo perfeito, ele te dá algo maravilhoso, então aquilo é abençoado, é bendito e é para a honra e glória do Senhor. Então tira do seu coração, né, a turbulência, o coração dúbio, como foi declarado, né, o versículo 8, o coração dúbio e inconstante, né, que muda, né, e torna a pessoa inconstante em tudo, em tudo. Então, aquilo que você é inconstante no trabalho, é inconstante no ministério, é inconstante na vida emocional, é inconstante na vida espiritual, na vida sentimental, o coração, o homem de coração dobre, né? Veja o capítulo 1 inteirinho, é muito importante. Ele é inconstante em tudo. Segundo a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então nós fomos criados pela palavra de Deus, como a primícia, né? Os primeiros das suas criaturas. Embora você vai ver, né? Aparentemente, né, nós estávamos ali e fomos deixados para o 7º dia, mas você vai ver que bem antes, primeiro Deus criou, leia lá Gênesis, Deus criou homem e mulher, depois Deus formou do pó da terra. Então aí há um mistério muito grande, que na verdade nós fomos criados como a primícia das criaturas. Nós fomos criados inicialmente e primeiramente espiritualmente. Depois o Senhor nos forma,
no pó da terra. Mas esse não é o assunto, vamos prosseguir. Portanto, meus amados irmãos, todo ser humano seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? E o que ele está querendo dizer? Toda essa inconstância, todo esse vacilo, né? Toda essa duplicidade de coração, né? O que vem de Deus é bendito. Ora, então eu abençoo, eu gluto, eu realmente guardo na minha vida, né? Então, meus amados irmãos, seja pronto para ouvir. Então não fica, né, só querendo falar, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar lamentando, ao invés de ficar amaldiçoando, ao invés de ficar se precipitando, seja tardio para falar. Seja pronto para ouvir o que Deus tem para falar e ensinar, e seja tardio para se irar. Deus deu? Glória a Deus, né? Há pessoas que oraram anos, a vida inteira por algo, né? E aí, devido a alguma situaçãozinha, já realmente mudam o coração. E isso não procede do Senhor. Então, seja tardio para se irar, seja tardio em realmente abrir mão e realmente criar obstáculos para as coisas na sua vida, mas busque realmente a palavra de Deus, a vontade de Deus e traga a bênção em nome de Jesus. Por isso, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, quando você entra no sentimento de ira, entra no sentimento de raiva, entra no sentimento, né, de realmente amaldiçoar ou simplesmente, como foi colocado aqui, né, o que vem de Deus, em Deus não há mudança, não há variação. Então, quem muda é o ser humano. Então tá lá, é uma bênção, é de Deus, para minha vida, glória a Deus, glória a Deus. E aí a situação vem e aí enche o coração de raiva, enche o coração de ódio, enche o coração de contaminação. E o que diz? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Então a ira, quando você suja o seu coração, você não vai operar a justiça de Deus. Você tem que limpar o seu coração. Bem-aventurados que têm coração limpo, porque eles verão a Deus. Então, quando você tem o coração limpo, você vai poder ver Deus agir, e aí sim, Deus fazendo a justiça e fazendo as coisas como realmente precisam ser feitas. Enquanto você está irado, enquanto você está com o coração cheio de raiva, enquanto você está com o coração cheio de mágoa, enquanto você está com o coração cheio de sentimentos ruins, a justiça de Deus não se manifesta. Por isso, rejeite toda a imundícia, toda a sujeira, toda a contaminação, tudo que quer contaminar tua mente, teu coração, colocar sentimentos ruins em você, rejeite. E toda superfluidade, toda superficialidade também, tudo aquilo que flui negativamente na tua vida, de malícia, rejeite todos os maus olhos, toda a maldade, toda a perversidade, tudo aquilo que quer alimentar em você sentimentos ruins, para que você, tenha lembranças ruins, sentimentos ruins, pensamentos ruins, rejeite, mas receba com mansidão a palavra que em vós é enxertada. Esta pode salvar a tua alma. Que maravilha, né? Rejeite o que é mal, rejeite o sentimento mal, rejeite qualquer sujeira, rejeite qualquer contaminação, qualquer mácula, qualquer coisa que quer manchar os teus olhos. Bem-aventurado, né? Os que têm os olhos puros, o seu interior é luz, mas quão terríveis trevas haverá, né, naquele que tem os olhos maus, né? Quão sombras e trevas há no interior. Então rejeita toda a maldade. O mundo quer impregnar as pessoas com maus olhos para que você veja maldade em tudo e tenha maus olhos em todas as circunstâncias e veja o mal e só lembre do mal e só pense realmente no que é negativo. Mas o que disse aqui? Rejeite
toda essa sujeira, rejeita toda a fluidade de maus olhos, de malícia, de contaminação, mas receba com mansidão a palavra que está sendo enxertada, né? Enraizada em você mesmo. E essa palavra pode salvar a tua alma. Salvar a tua alma de quê? Só da eternidade? Não. Você precisa ser salvo hoje. Salvar a tua alma agora, para você ter dias de paz agora. Há pessoas aqui na terra vivendo no inferno. A alma de muitas pessoas aqui na terra já vivem no inferno. Então, receba essa palavra com mansidão, deixa ela entrar no íntimo da tua alma, porque ela tem poder de te salvar. Salvar dos maus sentimentos, salvar dos maus pensamentos, né? Trazer perdão para o teu coração, liberação, e você poder enxergar e agradecer por tudo que Deus te deu e realmente valorizar aquilo que é do Senhor na sua vida. Seja cumpridor da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Então não adianta somente ouvir a palavra. Não seja só um ouvinte, não seja somente alguém que ouve a palavra, a pregação, mas seja cumpridor. Não se engane com falsos sermões, com falsos discursos que realmente não tratam essas deformidades da tua alma, mas ouça a palavra e haja, né? Rejeite, né? Tudo aquilo que quer tornar você uma pessoa de coração contaminado e de sentimentos contaminados e distorcidos, vacilante, inconstante, incrédulo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto em um espelho natural, porque se contempla a si mesmo e se vai e logo se esquece de como era. Então a pessoa que só ouve a palavra, né, e não pratica é como alguém que vai lá, olha no espelho, né, aí vê, tô com esse defeitinho aqui, eu preciso arrumar, né? Aí depois sai de frente do espelho e esquece das coisas. Não, a palavra de Deus não é só assim, algo superficial, né, que você vai lá, percebe na hora, né, o defeitinho e larga lá as coisas de qualquer forma. Mas realmente seja participante daquilo que Deus está lhe ensinando. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, aquele que ouve, que atenta bem para a lei perfeita dessa libertação, dessa liberdade que vem de Deus, ele não é somente um ouvinte esquecediço, amanhã já esqueceu tudo, né? Já esqueceu tudo que Deus ensinou, já esqueceu tudo que Deus falou, já esqueceu tudo que realmente veio da parte de Deus para si, né? Já esqueceu tudo que orou, né? Não seja um ouvinte esquecediço, mas aquele que é fazedor desta obra, ele executa o que ele ouviu, ele realiza o que ele ouviu, ele realmente operacionaliza aquilo que veio para a vida dele, ele será bem-aventurado em tudo que ele faz. Ele vai ser feliz, realizado em tudo que ele faz. Se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refrear a própria língua, antes engana o seu coração, e a religião deste é vã. Então alguém que você conhece, eu sou religioso, eu sou o super santo supra-sumo, né? Mas você vê lá, fala mal de todo mundo, e é contendeiro, e briga com todo mundo, e amaldiçoa todo mundo, e difama todo mundo, e critica todo mundo, e só tem coisa ruim para falar de todo mundo. O que Jesus falou? De uma fonte não sai dois tipos de águas. Ou é fonte amarga ou é fonte doce. Não dá para sair duas. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Vai jorrar o que está aqui. Então, se daqui sair só
palavras realmente, né, malignas, é porque aqui é maligno. E se aqui fluir o quê? Bênção, palavras de libertação, de transformação, de cura, de regeneração, de perdão, de amor, glória, esse coração está transformado. Então, aquele que diz ser religioso, mas não refreia a própria língua, se acha no direito, né, de falar de todo mundo e acusar todo mundo e difamar todo mundo e dizer o que bem pensa. Antes, esta pessoa engana o seu próprio coração e a religião dessa pessoa é vã. Perceba, essa pessoa não está enganando Deus, porque Deus não é enganado por ninguém, né? Essa pessoa está enganando a si mesmo. Eu sou religioso, né? Mas ela está enganada, porque na verdade não há nada que a religue a Deus. A religião vem desse termo, né? Religare, né? Mas ela não está nada ligada, na verdade, ao Senhor, que é fonte de vida, vida e verdade. Mas a religião desta pessoa é vã, é inútil, é perda de tempo, é só ritualismo, religiosidade, etc. A religião pura, esse versículo é lindo, né? E imaculada para com Deus, o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, quer ter religião, né? Quer ter algo assim que te inspire em Deus, não que seja algo suficiente para a sua salvação, amém? Que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. É Ele que derramou o sangue por nós. Mas você quer ter uma religião, então, que alegre o coração de Deus Pai? Então, visite os órfãos e as viúvas nas tribulações deles. Assessore órfãos, viúvas no momento de dor deles. E guarde-se da corrupção do mundo, guarde-se daquilo que o mundo quer o quê? Contaminar você, manchar você, né? Macular você, a sua mente, seu emocional, seu psicológico. Isso vai agradar a Deus. Agora o capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Irmãos, não tenha fé em Jesus sendo alguém que faz acepção, né, das pessoas, né? Eu tenho fé, né? Mas eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano, eu não gosto de ciclano, não suporto Beltrano, eu não gosto de verde, eu não gosto de amarelo, eu não gosto, né? Isso aí tá tudo errado. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com traje precioso, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Meu Deus, né? Irmão, se você quer ter fé em Jesus, não trate as pessoas com acepção. Porque se entrar um rico na sua igreja, com um anel no dedo de ouro, né? Com traje requintado, e entrar um miserável com traje sórdido, olha só, é traje imundo mesmo, é maltrapilho. E você disser para o ricão, né? Disser para aquele que está todo, né, condecorado, todo chique, olha, vem aqui, assente-se do meu lado, né? E ao maltrapilho, ao pobre, você dizer, olha, senta para lá, vai para lá, eu quero a distância de gente como você. Por acaso você não está sendo um juiz das pessoas? Você não está dizendo, esse merece honra, esse é melhor? Quem é o ser humano para julgar quem é melhor ou quem é pior, quem é mais digno ou menos digno, queridos? Deus não vê como vê o homem.
Porque Deus, ele não olha a aparência, Deus vê o coração. E essa coisa é maravilhosa, porque é nisso que você vai poder conhecer as pessoas mais maravilhosas realmente desta vida, né? Por quê? Porque realmente as pessoas vão além daquilo que é uma aparência, muitas vezes falsa, dissimulada, né? Então, aqui Tiago está falando sobre isso. Ouça, amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos de fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então não julgue alguém achando que alguém é menos digno ou mais digno por aquilo que é uma condição financeira. Ah, esse aqui, né? Não deve ser, não deve estar abençoado, deve estar amaldiçoado, né? Ora, Deus escolheu aos pobres desse mundo para serem ricos de fé. Esses dias eu vi uma cena linda, eu lembrei agora, né? Uma foto até. Um homem com uma bicicleta, queridos, frágil. E atrás, assim, ele colocou uma cesta e estava escrito: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só de falar emociona, né? Meu Deus, aparentemente estava faltando tudo. Mas na hora o Espírito Santo falou ao meu coração: Você duvida que falte algo para ele? Eu falei: Eu tenho certeza que não. Um homem desse está cheio de fé, está cheio de alegria, está transbordando. Para ele colocar um versículo desse numa bicicletinha dessa, estava ali frágil a bicicletinha dele, mas ele transbordava. Então é algo que vai além dos olhos. Por quê? Porque aquele homem era cheio da riqueza eterna e celestial. Há uma igreja no livro de Apocalipse, nós vamos chegar lá se Deus quiser, né? Que Jesus fala para eles: Eu sei, eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês são ricos. Porque era uma igreja que fisicamente, estruturadamente, ela era pobre, mas eles eram cheios de riqueza espiritual, cheios de fé. E aqui Tiago fala exatamente sobre isso. Ora, irmãos, Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam. Então, parem de tratar pessoas por aquilo que são méritos que você julga ideais, né? Carnais, porque tem um status, porque tem um poder, porque tem uma veste, porque tem um carro, porque tem uma casa, porque tem isso, aquilo. Queridos, isso é maligno, isso é realmente horrível. Por quê? Porque as pessoas podem ser maravilhosas em todos os patamares e as pessoas lindas desse mundo, na verdade, né, não dependem de vestimenta alguma, né? Às vezes estão lá largadas fisicamente porque na verdade se despojaram desse mundo, são alienadas quanto ao apego a esse mundo, embora poderiam ostentar, mas dentro de si são belas, são ricas. Então, passe a ver o que é essencial e é invisível aos olhos, que realmente é o que Deus valoriza. Mas vós desonrastes o pobre. Olha o que Tiago está falando. Porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, o que estava ocorrendo? Aqui nós vemos que essa carta foi voltada para os judeus, né, que estavam afastados. Então eles iam lá, eles maltratavam as pessoas simples, eles destratavam as pessoas simples e eles enchiam de honraria aqueles que tinham algum poder financeiro. Só que esses que tinham poder financeiro não demoravam duas vezes em prejudicá-los, porque quem ama o dinheiro, né, aquele que é avarento, que idolatra o dinheiro, né, a avareza é uma idolatria, ele por dinheiro ele acaba com qualquer um. Então,
diante de alguma perda financeira, esses ricos, eles prejudicavam sem dó, acabavam com a fama, acabavam com a vida do outro, né? Por quê? Porque o que importava era, né, eles se saírem bem. E Tiago está falando isso. Porventura não são eles que vos levam aos tribunais, não são eles que vos arrastam aos tribunais, vos oprimem. Por quê? Porque na hora que estes, que na verdade só prezavam pelo dinheiro, pela aparência, pelo status, se sentiam lesados em algo, eles não demoravam duas vezes em prejudicar, em destruir o outro, em arrastar, quer dizer, humilhar publicamente, né? Em realmente vilipendiar. E, no entanto, aquele povo estava lá se curvando, né? E, como dizem, né? Lambendo o chão para os ricos. E Tiago fala, né? Vocês estão blasfemando agindo dessa forma. Se vocês cumprissem o que o mandamento do Senhor Jesus disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, vocês estariam fazendo bem. Por quê? Porque quando envolve amar o seu próximo como a ti mesmo, é amar quem está próximo, quer seja pobre, quer seja rico, quer seja branco, quer seja amarelo, quer seja negro, quer seja milionário, quer seja humilde, né, simples, pobre. Não importa, é você ter o respeito devido a cada pessoa como indivíduo e saber o principal, que às vezes as pessoas mais ricas, eu já vi gente maltratando, meu Deus, gente que é mais precioso do precioso do precioso, que eu mesmo me senti como nada diante daquela pessoa. Como uma vez eu vi um bebê de colo sendo rejeitado, sendo desprezado. Eu fiquei apavorado. Por quê? Porque uma criança daquela, um bebê daquele, aos olhos de Deus, vale miríades e miríades e miríades, né? E quem somos nós diante das pessoas a ponto de nos acharmos superiores a elas? E realmente isso é muito sério, né? Nós não temos dimensão do valor das pessoas aos olhos de Deus e nós nos julgamos, como Tiago disse, quem é você para julgar, né? Nós nos julgamos aptos a julgar alguém por aquilo que nós vemos, ou por aquilo que nós ouvimos, ou por aquilo que nós achamos. Mas só Deus sabe a alma, né, e o valor real de cada indivíduo. Cuidado do modo que você trata as pessoas. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Meu Deus, né? E geralmente as pessoas que têm esse tipo de conduta de tratar as pessoas pela aparência, pelo status, por ter ou não ter posses, são pessoas o quê? Soberbas, são pessoas orgulhosas e são pessoas que se intitulam superiores, né? Mas aqui a Bíblia mostra claramente, a Bíblia perfeita, que quem age dessa forma, com acepção de pessoas, está cometendo um pecado. Então a pessoa lá, né, se acha soberba, né, se acha superior, se acha o melhor, né, por isso que maltrata, despreza, né, distrata, ofende, e no fim a pessoa está cometendo um grande pecado, como diz a Bíblia, e é um transgressor da lei. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, quem age dessa forma? O que Tiago está querendo dizer? Ele está falando para os judeus. Os judeus gostavam o quê? De se manter na lei, não é verdade? Por quê? Porque geralmente o religioso é esse que ele vai se gloriar porque ele é o cumpridor de tudo, porque ele é o santarrão. E esses geralmente são esses também que distratam, que têm preconceitos, que se julgam superiores porque se acham santarrões. Mas, na verdade, são transgressores da lei, são transgressores da palavra, porque quando se faz acepção de pessoas, se comete pecado. E qualquer um que guarda a lei, né? Ah, eu sou santarrão.
Olha, eu não mato, não roubo. Eu sou santo, eu posso falar, eu posso ofender, eu posso julgar, porque eu sou maravilhosamente santo, né? Eu posso sim, porque eu posso, porque eu sou. O que é? Qualquer que guarda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Meu Deus, né? Então a pessoa vai lá, faz acepção de pessoas, faz acepção de uma criança, faz acepção de um negro, faz acepção de um pobre, faz acepção de um amarelo, faz acepção de um branco, porque hoje está havendo acepção de brancos também, né? Nos Estados Unidos, os brancos estão andando, agora quem está indo lá do nada e batendo neles são os negros, né? Está invertendo agora, né? Criou-se um sentimento já no coração de alguns com relação ao branco, né? E aí o que acontece? Se você tropeça em um ponto, você tornou-se culpado de todos os males realmente que envolvem a lei. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. E a Bíblia diz, queridos, que se você odeia o seu irmão, você é um assassino. Então é aquilo, eu não mato, né? Eu não roubo, mas então transgride outro mandamento e se tornou um transgressor, está debaixo de condenação. Da mesma forma, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Esse versículo eu acho assim fortíssimo, né? O juízo vai ser sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, porque a lei, porque não fez e a misericórdia triunfa do juízo. Quando você é misericordioso, você vai receber misericórdia de Deus. E a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque você merecia julgamento, você merecia, né, morte, você merecia açoite, você merecia condenação, merecia, mas porque você é misericordioso, o que acontece? A misericórdia, o que acontece? Triunfa do juízo. Ela é superior, ela é maior do que o juízo que ia vir sobre você. Mas aquele que não usa de misericórdia, aquele que condena a todos, aquele que quer que todos paguem, aqueles que exige realmente o mal e amaldiçoa e quer vingança, é vingativo, o que vai acontecer? O juízo será sem misericórdia sobre esses que não fazem misericórdia. Então não exerce misericórdia, não tem compaixão por ninguém, não tem empatia, não tem atitudes, dissimula, né, amor, dissimula afeto, dissimula caridade. É o típico político, né? Dissimula feitos, mas a sua essência realmente está repudiando, que nojo, que raiva, né? Eu quero a distância, eu quero o mal, né? Como eu vi muitas vezes isso diante dos meus olhos. E o que acontece? O juízo é sem misericórdia sobre quem não exerce misericórdia. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento para o dia a dia, e algum de vocês lhe disser, vá em paz, se esquentem, viu? Se fartem, fiquem com Deus. E se você não der o que é necessário para o corpo dessa pessoa, que proveito terá? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, que proveito há uma fé sem ação? Se eu vejo uma pessoa ali, eu conheço uma pessoa desnuda, a pessoa, estou sabendo, vai passar fome, não tem nem comida agora à noite para dar para o seu filho, ou não tem um leite agora para dar para o seu filho, e a pessoa está ali diante de mim, eu sei
Eu falo, Deus te abençoe, eu tenho condições de ajudar, mas eu digo, Deus te abençoe, viu? Vai com Deus, eu vou orar por você. Você quer que eu ore? Né? E eu despeço a pessoa sem nada. Que fé é essa? Que fé é essa que nega a água? Que fé é essa que nega um pão? Que fé é essa? É uma fé inútil, que não vale para nada, nem para a própria salvação. Amanhã nós continuamos.